Amém? Os irmãos podem tomar assento. Hoje, se eu não me engano, é a sexta quarta-feira do propósito, né? Vencendo os gigantes. E com um tema baseado lá em 1º livro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Você que trouxe a sua Bíblia, abra apenas no livro de Samuel, capítulo de número 17. Eu não vou me estender, porque ainda nós temos a ceia, ainda temos que continuar orando, que a oração é muito importante. Mas como disse o nosso pastor no domingo pela manhã, e ficou gravado, e eu peguei isso para mim, eu apenas sou, o mensageiro, o carteiro. Eu sou o carteiro. A mensagem já está aqui. E nós, fazendo uma comparação, quando enviamos carta, tem aquelas cartas que é um pouquinho mais longa e tem aquelas cartas que é um pouquinho mais curta. Mas você entende tanto a longa como também entende a curta. A mensagem é objetiva. E eu acredito que a mensagem vai ser muito objetiva para que você entenda e compreenda nessa campanha a questão do vencer o gigante. E eu creio que vários gigantes já caíram por terra na noite deste dia, em nome de Jesus. Eu estou declarando que muitos gigantes já caiu por terra em nome de Jesus. Agora, creia você ou não, aí depende da tua fé, para que esse gigante que está na tua vida, que você declara que está, porque, a gente muitas das vezes declaramos que o gigante se levantou, mas também não temos coragem de colocá-los por terra. Então, eu vou ser bem objetivo aqui, e você vai acompanhando aí em nome de Jesus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, vou ler apenas 2 versículos. 2. Número 11 e o número 24. Número 11 e o número 24. Diz assim: ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Vou repetir. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. 24, versículo 24. Quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram de diante dele e temeram grandemente. Amém? Todos nós já conhecemos essa maravilhosa e bendita palavra, essa história tão linda e gloriosa. Mas eu quero trazer à sua memória alguns fatos, E você também vai compartilhar comigo aí do seu entendimento, porque creio que você é um estudioso da palavra, você participa da escola bíblica dominical. Saul era de qual tribo? Era de qual tribo? Da tribo de Benjamim. Não é isso? A tribo de Benjamim, você vai entender o que eu quero dizer. A tribo de Benjamim era uma tribo corajosa e habilidosa. Ela era uma tribo corajosa, pega isso, corajosa e habilidosa. Eu vou te provar isso na palavra do Senhor. Como, presbítero, que você vai me provar isso? Que era uma tribo corajosa, habilidosa, uma tribo feroz na batalha, na guerra. Vamos lá? Gênesis, capítulo de número 49, verso de número 27. Tudo começa aqui. Gênesis 49, 27. Tudo começa aqui. Quando Jacó abençoa os seus filhos. E Benjamim era o menor da sua casa. Vem José, depois Benjamim.
E antes de Jacó morrer, ele pegou os seus filhos e abençoou a cada um com uma bênção. E a Benjamim ele disse: Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde repartirá o despojo. A Bíblia usa uma figura de linguagem para dizer o quê? Que a tribo de Benjamim ela vai ser corajosa, feroz, habilidosa, vai ser como o lobo. Que o lobo, o que o lobo faz? Quem já viu, né, pela TV, o Discovery, Animal Planet, você vai ver que há uma matilha de lobo, como ela se prepara, como ela trabalha junto, como ela é feroz, como ela despedaça o animal, como ela ganha um animal que é muito maior do que eles, em grupo. Então ele está dizendo aqui, ó, Benjamim vai ser uma tribo que vai guerrear, corajosa, que vai vencer batalhas. E nós vimos isso no decorrer, né, da caminhada do povo do Egito, até entrar cada um no seu pedacinho lá, na sua terra. No livro, por que você fala, presbítero, que eles eram corajosos e habilidosos? Para a gente chegar nesse ponto aqui que eu disse aqui, né? Que eles temeram muito. Vou chegar lá. Como é que você diz para mim que eles eram habilidosos? Eles já receberam uma bênção lá do seu pai lá, então já disse o que é. Então, eles eram bem preparados para a guerra. Os benjamitas eram bem preparados para a guerra. Olha só o que diz no livro de Juízes, capítulo 20, versículo número 15 e 16. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim, vindos das cidades, eram 26.000 homens que puxavam a espada, afora os moradores de Gibeá, que se contavam 700 homens escolhidos. Olha o 16. Entre todo o povo havia 700 escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. Aí você imagina o seguinte: como numa guerra com os filisteus, Israel de um lado, os filisteus do outro lado, levanta-se um homem, afronta o povo, e sabendo que esse povo era guerreiro, corajosos, habilidosos, que manuseavam funda, não erravam fio de cabelo, e quando se levanta esse homem, quando apresenta-se esse homem, todos temem. Muitas das vezes nos sentimos assim, sabemos, né, somos corajosos, ou falamos que somos corajosos, somos habilidosos, ou falamos que temos habilidade, mas quando se apresenta um gigante, uma situação na nossa vida, a gente teme. Se o Senhor dos Exércitos já nos chamou, se o Senhor dos Exércitos já nos ungiu, por que nós não utilizamos dessa autoridade que Ele nos deu para destruir esse gigante que tem se levantado em nossas vidas? Olha só, 1 Crônicas, capítulo de número 12, versículo 1. São esses, olha só, isso bem lá na frente depois, hein? Para você entender como é que eram os benjamitas, homens de guerra, homens valorosos, homens habilidosos. Poderiam, naquele momento ali, partir para cima dos filisteus. Até porque, antes de chegar nesse capítulo, você vai ver nos capítulos anteriores, que eles já tinham vencido os filisteus. Eles já tinham vencido os amalequitas. Só que os filisteus se levantaram de novo. Mas há uma diferença aí, eu vou chegar lá. Não poderiam ir, já que eles são habilidosos com arco e flecha, com espada e com a funda?
poderiam partir para cima dos filisteus, que eles iam conseguir derrotá-los. Mas tem uma diferença aí, que eu vou chegar nessa diferença. Olha o que diz aqui. São esses os que vieram a Davi em Ziglag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes, que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usava tanto a mão direita como a esquerda em arremessar pedras com fundas e em atirar flecha com arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Olha a mesma coisa. Lá em Juízes, olha, e esse espaço de tempo, olha o espaço de tempo, de Juízes até Crônicas. Tem um espaço de tempo muito grande, porque quando nós lemos as coisas parecem que foi ontem. Mas não, teve um espaço aí, de tempo. Juízes falou uma coisa, Crônicas falou a mesma coisa. A bênção que foi derramada sobre a vida de Benjamim lá em Gênesis permanece. Mas há uma diferença aí. E qual é a diferença? É a presença de Deus em nossas vidas, querido. A presença, nós temos que ter a presença de Deus em nossas vidas. Todos sabem que a presença de Deus, ela, vamos dizer, saiu. O Espírito do Senhor saiu de Saul. E quando o Espírito Santo de Deus, quando o Espírito de fortaleza, o Espírito de guerra, o espírito de valor, o espírito de coragem, o espírito de habilidade sai de Saul, todo o povo teme. A presença de Deus em nossas vidas tem que ser o principal, a primazia. Quando temos a presença de Deus em nossas vidas, não temos medo de A nem de B. Nós avançamos. Por isso que está escrito que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Por quê? A igreja ela tem que avançar, ter coragem, partir para cima. Nós não temos que recuar. Quando recuamos, sentimos assim, mesmo que com pouca força, ou até mesmo tenhamos habilidade, mas sem a presença de Deus, nós não vamos avançar. A presença de Deus saiu de Saul, consequentemente afetou todo o povo. Enquanto a presença de Deus estava com Saul, o povo era corajoso, porque já tinha vencido uma batalha contra os filisteus, já tinha ido lá e pegado Amaleque. Mas você já conhece a história da desobediência de Saul. O Espírito de Deus sai, e o povo, a partir daquele momento, começa a temer os seus inimigos. Nós não fomos chamados com um espírito de covardia, mas um espírito de intrepidez, de ousadia, para usar daquilo que o Senhor nos deu, que é a palavra, para destruir as obras do inimigo. Use desta autoridade que Deus te deu, querido, igreja do Senhor, para que essa situação que tem te atormentado, para que essa situação que tem te deixado angustiado, para que essa situação que tem te deixado cabisbaixo, para que essa situação que você muitas das vezes vem se lamentar, seja destruído na tua vida nesta noite, em todo o tempo até a volta de Cristo. Para isso você tem que crer na verdade, você tem que crer na palavra, você tem que crer que você tem um Deus que está acima de todas as coisas, que fez todas as coisas segundo a sua vontade, segundo o seu poder, e que tem que operado até os dias de hoje, igreja. Coloca-se à disposição do Senhor, fala, eis-me aqui, Senhor, usa-me, que aí você vai sentir algo totalmente diferente. Você vai ser um instrumento na vida, na mão dele. Você vai ser um canal de bênção para o teu próximo, para os teus. Aleluia. E no meio da igreja também. Agora, isso tudo depende de você. Porque quando vai lá o jovem lá, depois que o jovem recebe uma unção, achamos que essa situação aqui foi rápida. Não foi rápida não, demorou um pouquinho.
Não sei quanto tempo, que a Bíblia não fala, mas demorou um pouquinho. Quando ele lutou com o urso e quando ele lutou lá com o leão, era a presença de Deus dando a ele coragem e habilidade para ele usar aquela funda, que eu creio que foi com a funda que ele matou o leão e o urso. A Bíblia não fala, mas eu posso imaginar, porque como um garoto com um cajado, que era, ele tomava conta das ovelhas do seu pai, com um cajado, ele era um homem, né? Para defender as ovelhas, ele tinha que ter uma arma, e a arma naquela época era a funda. Então eu creio, não está escrito, eu creio que ele usou a funda para matar o leão e o urso. E esta mesma funda ele usou para matar o gigante filisteu. Então a funda está na sua mão. Então você seja habilidoso com ela. Pegue uma pedrinha lá no rio, pegue um seixo lá, gira e lança esta pedra. Agora, não é a tua habilidade, não é você, é o Senhor que vai direcionar e vai derrubar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A habilidade nunca é nossa, querido. Porque Jesus falou assim, sem mim, nada podeis fazer. Eu posso até dizer, eu tenho habilidade. Não, eu sei manejar bem aqui a espada. Não, eu sei dirigir, eu dirijo bem o carro. Eu sei fazer alguma coisa muito bem, eu sou habilidoso para isso. Pode até ser. Mas se você não tiver a presença do Senhor, não adianta nada da sua habilidade. Você não vai fazer nada, você vai permanecer estagnado muitas das vezes. E nós, como igreja, não estamos aqui para ficar estagnado. Deus não nos chamou para ficar parado. O Senhor nos chamou, nos libertou, nos transformou, nos curou, mas é para avançarmos em nome de Jesus. E muitas das vezes a igreja se recua, a igreja se intimida. Por quê? Pelas situações que sobrevêm. Fica preocupada, ansiosa, fica aí, muitas das vezes enferma, mas não quer se colocar na posição, fala assim, eis-me aqui, Senhor, usa-me como tu queres, encha-me da tua presença, porque a igreja é cheia do Santo Espírito, você é cheio do Santo Espírito, a atmosfera é outra. Pode se levantar o que for, mas vai levantar para cair em nome de Jesus. Quantos testemunhos nós temos ouvido aqui também, igreja? Quanto o Senhor já fez na sua vida até o dia de hoje, igreja? Você esqueceu disso? Eles esqueceram. Eles esqueceram. Se eles, com a presença de Deus, eles poderiam fazer maravilhas, mas sem a presença esqueceram das habilidades que eles tinham, da coragem que eles tinham. E está aí, escrito, quando viram os gigantes se apresentar, temeram. Eram habilidosos, eram corajosos, eram vorazes, eram homens de guerra, mas viram um homem, somente um homem. Aí agora Jesus me traz aqui a memória. Samuel vai à casa de Jessé, vem o primeiro. Vem o primeiro. Isso aí é o homem de... Esse é esse. Deus fala para ele, não olha para a aparência dele, não. Isso que o povo tinha que fazer, não olhar para a aparência do gigante, mas olhar para o seu Deus e ir para a guerra. Igreja, não fique olhando para a aparência do teu problema. Olhe para o alto, aonde está o seu Deus, e vá para cima. Porque vai ser destruído em nome de Jesus. Olharam para a aparência do gigante. Um homem de quase 3,20 metros. 3,20 metros.
Eu tenho 1,77. Ah, não dá não. Não dá não. O cara é forte. Não dá não. Eles olharam para a aparência. Sem Deus, nós não olhamos para a aparência. Sem Deus, a gente só olha para a situação que passamos. Sem a presença, sem Deus, a gente só fica lamentando, lástima, treme. Mas com Deus nós faremos proeza em nome de Jesus. Né? Como diz os salmos, saltaremos, né? Não é isso? Então, igreja do Senhor Jesus Cristo, a carta é curta, para você entender que você não precisa temer a situação que você está passando. Que você não precisa temer, por mais difícil, por mais impossível que nós falamos com o Senhor, Senhor, essa causa é impossível, essa situação é muito difícil, eu não tenho força, eu não posso, Senhor, entra, me ajuda, por mais que seja essa situação na tua vida. Lembre-se de uma coisa, o Senhor teu Deus está contigo todos os dias até a consumação do século. Se você esquecer dessas palavras que aqui estão escritas e só ficar focado no teu gigante, então, irmão, então você já foi derrotado por ele. Mas você, como igreja, como também sacerdote do Altíssimo, você é o sacerdote, o escolhido de Deus. Você não está aqui à toa. Você não é um mero espectador, não. Você é uma pessoa preciosa. Você é o sacerdócio real. Você é a coroa da criação. Então, Ele tem zelo pela sua vida. Ele tem cuidado pela sua vida. E Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Amém? Crer ou não crer? Aí é contigo. Eu creio que o Senhor já me deu vitória naquilo que eu tenho colocado diante dEle. Aquilo que eu não posso fazer, eu tenho colocado diante dEle e eu sei que Ele já me deu vitória em nome de Jesus. Até porque, querido, quando nós, muitas das vezes, estamos, assim, sem a presença do Senhor, me arremete também a questão de Josué. Porque enquanto Moisés andava com o povo, enquanto Moisés estava com o povo, andava ali, tinha a presença de Moisés, tinha a presença do Senhor através de Moisés. Quando Moisés morre, o Senhor ali chama ele e ele morre, Josué fica desanimado. E agora a presença, cadê a presença? A presença do Senhor, a presença estava sempre lá. A presença estava lá, a arca estava lá, a presença estava lá. E o que o Senhor fala para ele? O Senhor fala uma palavra de ânimo para ele. Em todo o tempo aqui, as pregações aqui, dos irmãos que me antecederam, as pregações dos pastores, daqueles que nos visitam aqui, está sempre nos trazendo uma palavra de ânimo para a nossa vida. Sempre nos encorajando, sempre nos animando. Porque esse é o zelo do Senhor para com a minha vida e para com a sua, querido. Você não vai estar abandonado. Você não está abandonado. Você não é um órfão. Você tem alguém cuidando de você. Então, quando oramos, quando você vem à frente para apresentar a sua causa, sempre venha com o quê? Com coragem, com ânimo, com fé, crendo que essa situação já teve o seu basta. Quando Davi chega, que vê o gigante, que ouve as palavras do gigante, o Espírito Santo de Deus, com certeza, incomodou Davi, e Davi foi e falou aquelas palavras que conhecemos, quem é esse incircunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo. E o que nós somos de Deus? O exército do Deus vivo. Nós somos este exército.
Ele tem confiado a mim e a você, não é somente aos pastores, às missionárias, aos presbíteros, aos diáconos, aqueles que têm cargo eclesiástico, não. Ele tem confiado a você também. Então, use desta autoridade que Deus te deu. E não tema, igreja, não temas. Várias passagens aqui, alguém pode até me lembrar aqui, ó, não temas, tem X vezes que aparece não temas. Para você ver vou colocar entre aspas, parênteses, a preocupação do nosso Deus para com a sua igreja, para com você. Você é muito importante para Ele. E por ser tão importante para Ele, você não vai cair em nome de Jesus. Amém? Amém? Então é isso, querido. Foco em Cristo. Peça. Se você acha que a presença não está contigo, que ela se distanciou de você, clame, chame a presença, clame por ela, rogue por ela e se fortaleça em nome de Jesus. Amém, igreja? Glórias a Deus. Então, para que esse quadro aqui mude na sua vida, na minha vida e na sua vida, nós temos que ter, então, o quê? Coragem, intrepidez, ousadia, não é isso? Mas crendo que o Senhor dos Exércitos já entrou com providência nesta noite, nos dando vitória em o nome de Jesus. Amém? A carta está aí para você. Como o Espírito Santo de Deus descreveu para você, aí é com cada um na sua individualidade. Mas a mensagem já foi transmitida. E eu creio o seguinte, uma palavra de encorajamento para você. Você percebeu que os benjamitas, eles eram o quê? Valentes, valorosos, eram o quê? Habilidosos. Mas sem a presença de Deus, nada disso valeu. Então é o seguinte, busque a presença do Senhor. Busque a presença do Senhor. Busque a presença do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Se você está sem força, se você acha que está sem a presença, peça a presença dEle. Porque Ele está aqui. Já foi dito aqui, onde estão 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu se faço presente. Agora, presente neste lugar e na sua vida, Ele tem que permanecer presente. No seu lar, tem que permanecer presente. Na sua vida secular, no seu trabalho, na sua empresa, tem que permanecer presente. Pai Santo, glorioso e eterno, graças te damos, meu Senhor, pela Tua presença neste lugar, pela verdade da Tua palavra. A Tua palavra nos anima, Pai, nos conforta, Pai. Ela nos confronta, meu Senhor. Que a Tua igreja é uma igreja corajosa, é uma igreja habilidosa, meu Senhor. Pai, que o Senhor segure pela mão de cada um, Pai. Que o Senhor instrua cada um, meu Senhor. Ó Deus, que o Senhor oriente a cada um, ó Deus, para usar das habilidades que o Senhor já colocou na vida deles. Pai, que eles sejam encorajados, meu Senhor. Que eles não olhem para trás, que eles não olhem para o lado, que eles olhem somente para Ti, meu Senhor. Que as circunstâncias, as situações que cercam a cada um, Pai, não venham, meu Senhor, fazer que o Teu povo tema, que o teu povo tenha medo, terror, pavor. Ó Deus, que a Tua igreja avance, meu Senhor, que a Tua igreja cresça, meu Senhor, que a Tua igreja prospere, meu Senhor, nesses tempos tenebrosos, ó Pai, pois nós temos um Deus glorioso, que está sempre à nossa frente, meu Senhor, e sempre nos dizendo, não temas, eu sou contigo, e o Senhor conosco, Pai, quem vai, ó Senhor, nos derrotar? Não tem ninguém, Pai, porque Tu és o maior, Tu és o Todo-Poderoso, meu Senhor, que criou todas as coisas segundo a Tua vontade, mas ninguém fez isso, meu Senhor. Então o Senhor conosco, meu Senhor, ó Deus, é melhor, meu Senhor, do que um exército, ó Pai. Ó Deus, o Senhor à frente é melhor do que uma companhia, meu Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, meu Senhor, que o Teu povo creia, meu Senhor, na Tua verdade, que use a Tua verdade, meu Senhor,
Ó Pai, que seja o teu instrumento, Pai, em todo tempo, em o nome de Jesus. Amém.